Ei, ei. Muito bem, muito bem. Hoje vamos falar aqui de um tema. 3, 2, 1. Muito bem, muito bem. Mais uma vez aqui. Vamos falar sobre o tema mentalidade. Essa semana eu já havia dito, semana passada na verdade, já havia dito que eu falaria sobre esse tema mentalidade. Eu gravei alguns stories e eu senti a necessidade de falar sobre esse tema. Então vamos lá, hoje o assunto é mentalidade. Então, primeira parte de tudo, o que nós vamos fazer? Quando a gente fala em mentalidade, a gente precisa ali pensar na questão dos pensamentos que a gente tem, ações e atitudes e depois os nossos objetivos. Tudo começa com o pensamento. E obviamente, antes de eu começar a discorrer, a falar sobre todos esses assuntos aí que são inerentes à mentalidade, eu gostaria aqui de dar boas-vindas a todos. Então, obrigado aí para todo mundo que está acompanhando esse início de jornada nesse projeto Personal Elite 250K, porque eu verdadeiramente acredito sim que o personal pode ter uma vida muito melhor e ser muito mais reconhecido no trabalho fantástico que cada um deles apresenta aí para a sociedade. Muitas vezes por causa dessa questão também de mentalidade, pensamento, postura profissional, esses profissionais não são tão reconhecidos como eles deveriam ser. Beleza? Então, voltando, já dei aqui as boas-vindas. Quando a gente fala em mentalidade, a gente tem que pensar primeiro, obviamente, nos pensamentos que a gente tem sobre determinados assuntos. Depois a gente fala sobre as ações e as atitudes. E chegando ali na terceira e última parte, que são os objetivos. E aí, eu gostaria aí de falar quem sou eu para conversar sobre mentalidade com vocês. Cara, basicamente, para quem está entrando aqui no canal pela primeira vez, eu sou um educador físico também. Minha primeira formação foi como educador físico. Eu honro muito essa profissão. E eu vim da periferia de São Paulo, São Miguel Paulista. Nunca passei fome, tá tudo certo. Eu não conto essa história triste, porque senão não seria verdadeiro com cada um de vocês. Mas o fato é que não teve molezinha. Eu trilhei a minha carreira dentro da educação física lá com 15 para 16 anos de idade. Na época não tinha essa obrigatoriedade de CREF. O CREF estava entrando, na verdade, no mercado com mais força. Só que eu também comecei dando aula de axé. Então ficava muito simples, muito mais fácil, né? Eu era da dança, dançava. Então eu sempre fui alto e menti a idade lá para entrar na primeira academia. Não, você já trabalha há muito tempo? Já trabalha. Não, na verdade era a minha primeira academia, mas eu queria muito dar aula, né? Então eu saí. No meu primeiro salário, eu dava aula em São Miguel Paulista, perto da Cruzeiro do Sul, faculdade. Então era segunda, quarta e sexta que eu tinha uma aula de axé lá. E meu primeiro salário foi 65 ou 67 reais. Até eu chegar no faturamento que as minhas empresas faturam hoje. Tudo através da educação física. E a grande virada de chave foi quando eu comecei a ser muito mais bem remunerado como personal. Depois entrei na parte de gestão de academias, me especializei nisso também e eu fui muito bem sucedido como personal. E hoje, com o advento da tecnologia, cara, dá para escalar muito mais essas vendas. Não somente falando, larga o presencial, fica só no online. Por que um ou outro? Sendo que dá para que a gente concilie as duas áreas de atuação dentro do personal trainer e escalar com uma esteira de produtos fantásticos. Não é assunto de hoje. Para a gente chegar nesses assuntos, primeiro a gente precisa trabalhar a parte da mentalidade, precisa entender essa questão de mentalidade e isso é crucial, tá bom? Então, uma breve apresentação aí da minha carreira. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes redes de academia, ser executivo de alguma delas, enfim, a gente vai se conhecendo ao decorrer do tempo aí, tá bom? Vamos lá. Então, primeira coisa, a gente precisa entender que o poder invisível está aqui dentro da nossa mente, onde a gente vai sair do ponto A e chegar no ponto B, só que um dos maiores inimigos que faz a gente sair do ponto A e chegar no ponto B está dentro da nossa mente. Por quê? Traumas de infância, situações que aconteceram e lá no nosso subconsciente acabou que marcou
E por isso a gente vai repetindo e repetindo algumas ações, nem sabe por que faz aquilo, é meio que instintivo, na verdade já está gravado lá no nosso subconsciente. E exatamente por causa disso, muitas vezes a gente deixa de atingir o seu objetivo, deixa de atingir. Você não consegue sair daquele ponto que você está e chegar ali no seu objetivo. Você vai travando, o seu subconsciente mesmo, a sua mente vai te segurando e você não sabe por que tá claro na sua cabeça, às vezes aonde você quer chegar, mas você vai travando e voltando e repetindo as mesmas atitudes e não conseguindo prosperar naquele objetivo. Não necessariamente prosperar, estou falando só de dinheiro, dar o próximo passo, certo? Então pensa nisso, quando a gente fala do poder invisível, é o poder que está aqui dentro, que vai fazer você sair do ponto A e chegar até o seu ponto B. Então vamos lá. Primeiro, não estou falando de maneira alguma que aqui dentro, eu vou ficar falando aqui durante esse tempo sobre frases motivacionais. Não é isso. O fato aqui não é ficar falando frases motivacionais para que você chegue com o gás todo e falar, agora eu vou mudar. Não. O que eu quero é trazer para a consciência um determinado tipo de comportamento que a gente vai descobrir aqui ao longo dessa interação. E aí você vai começar a entender por que às vezes é tão difícil você dar o próximo passo. Então, nós não falaremos sobre frases motivacionais. O intuito da gente conversar aqui hoje não é eu ficar falando frases de impacto para de alguma maneira te motivar, só que a motivação ela não vai te levar para a sua jornada. Ela não é desse jeito que a motivação funciona. Motivação é um motivo para a ação. Então, primeiramente, você precisa entender aquilo que você quer, depois sim você vai ter um motivo para tomar determinadas ações. Só que, me diz uma coisa, como que você vai saber qual ação você vai tomar se você não sabe o motivo pelo qual você está tendo algumas determinadas ações? Compras compulsivas, ficar ali próximo de determinadas pessoas que você sabe que não está te ajudando na sua jornada e mesmo assim você sempre cai naquela mesma situação. Estou próximo de pessoas que sugam minha energia, estou tendo vícios que compulsoriamente eu fico voltando nos mesmos erros, e tudo isso tem uma origem. Às vezes essa origem vem lá atrás, vem lá do nosso passado, lá dos nossos pais, criação. Tem muita coisa aqui dentro, essa coisa maravilhosa que tem na nossa cabeça, que é o nosso cérebro, pode nos ajudar muito, mas pode também nos travar. E aí eu vou contar algumas histórias aqui que vocês não vão acreditar, que eu fui me libertando e ainda estou, tá? Ao longo da minha jornada. Então, definitivamente, nós não estamos falando de frases motivacionais. Não é isso, é muito mais profundo. Vamos lá. Já ouvi falar naquela situação de, isso é surreal. O surreal, ele é só fora da realidade. Então, para que você atinja o seu próximo nível, muitas vezes você vai ter que romper a barreira do seu nível atual. Você tem que entrar numa nova realidade, muitas vezes nem estando dentro dessa realidade que você está. Um exemplo. Vamos pensar aqui. Se você faz determinada arte marcial, ou melhor, um esporte, é muito mais fácil você começar a se envolver, começar a se desenvolver quanto um jogador, como o melhor jogador de uma determinada modalidade, quando você começa a entrar em um universo que não fazia parte da sua realidade. Imagina comigo, falar sobre um jogador aí que está super em alta, o Vinícius Júnior. Se o Vinícius Júnior continuasse dentro da realidade que ele tinha anteriormente, provavelmente a realidade que ele tinha no momento da infância dele ou na pré-adolescência, não sei, não ia levar ele para o nível que ele está hoje lá jogando no Real Madrid. Se ele continuasse dentro dos times
que ele jogou aqui, até mesmo no profissional. Você vê que ele saiu de uma realidade da infância, já deu o próximo passo, entrou no profissional, já foi para outra realidade, outra estrutura, e ele se desenvolveu. Depois ele saiu, foi para o, se eu não me engano, jogou no Flamengo, né? Saiu, foi para o Real Madrid, e lá ele conheceu uma nova realidade. E essa realidade foi muito, muito desconfortável para ele. Dentro da realidade lá do Vinícius Júnior, começou a se colocar em xeque se realmente ele era um bom jogador. Inclusive a mídia inteira batendo forte em cima das capacidades dele. Então, fica aí uma primeira reflexão. Quando você começa a entrar em uma outra realidade, você começa a sentir as dores da mudança. E você já vai entender o porquê que eu tô falando disso. Quando a gente fala em dores da mudança tá tão confortável aqui, tá tão gostosinho, por que que eu vou dar o próximo passo, sendo que esse próximo passo eu posso ter sim frustrações, então é um risco. Eu posso sim, em alguns momentos, ter a síndrome do impostor. Síndrome do impostor é uma síndrome em que você acha que, por mais que você tenha aquele conhecimento e tenha convicção daquele conhecimento que você tem, você começa a se questionar, falando, será que realmente eu tenho essa capacidade para entregar esse tipo de conteúdo, ou para dar determinado tipo de aula, ou para cobrar aquele valor de hora-aula por um determinado serviço ou por um determinado produto? Isso tudo é síndrome do impostor. Então, quando você tiver que virar alguma chave dentro da sua cabeça, que vai sim fazer você aumentar exponencialmente o seu ganho financeiro, não estou falando só de hora-aula, estou falando também de produtos, vai se libertando dessa situação de hora-aula. Quanto mais referência você for na área que você atuar enquanto personal, maior será o seu valor de hora-aula. Isso é lei do mercado. Quanto maior o desejo sobre uma mercadoria, quanto maior a procura, mais você pode cobrar. Então imagina, quando você começa a sair lá da sua bolha, vou furando a bolha, vou conhecendo outras realidades que não fazia parte da minha realidade, eu me deparo com um mercado completamente diferente, mas para que eu entre nesse mercado completamente diferente, eu preciso de posturas diferentes também. Eu preciso entender que o que me levou a eu ter 4, 5, 6, 7, 10 alunos não vai ser aquilo que vai me levar a ter 20, 30 alunos de consultoria, 100 alunos numa consultoria, mais 16 alunos presenciais me pagando alto no valor de hora-aula, mais produtos digitais como desafios e coisas afim. Você acaba de montar um ecossistema dentro dos produtos e serviços que você pode oferecer para as pessoas. E talvez isso não faz sentido nenhum para você agora, mas lembra, você está dentro de uma realidade de mercado, você precisa furar essa bolha dessa realidade de mercado, e vai doer, como eu coloquei aí, vai doer bastante, mas você certamente, quando passar ali os momentos iniciais da dor, você vai começar a ter um novo horizonte na sua frente. E é esse horizonte que vai te levar para uma nova jornada dentro da educação física, atuando como personal. Beleza? Então, eu falei que ia contar algumas histórias aqui. Deixa eu falar para vocês. Bom, eu morava em São Miguel Paulista. E num conjunto habitacional, tipo Coab, tinha 11 prédios ali com 4 andares, era fechadinho, muradinho ali, bonitinho, aqueles apartamentos menores, né, acho que 50, 60 metros quadrados, mas, cara, morei super bem, super legal. Imagina, numa realidade que você tem 11 prédios com 4 andares cada prédio, tinha gente pra caramba. Então eu sou muito grato à infância, porque, cara, brinquei de tudo. Pega-pega, esconde-esconde, futebol, tudo que hoje as crianças não têm muita possibilidade de brincar. Só que vem aí uma situação. Por ser a situação de periferia, mais uma vez, não passei fome nem dificuldade, tive uma excelente infância. Cara, são muitos moleques
são muitas crianças e cada um vai trilhando um rumo. E tem uma coisa muito doida que acontece na periferia, que parece que quanto mais malandro você é, com todos os trejeitos e falando dentro daquela comunidade, você passa a ser mais respeitado e passa a ser mais popular. E isso é um perigo, porque as gerações que estão subindo, que estão ali, são várias gerações, né? Mas as pessoas que estão ali olhando aqueles rapazes mais velhos começam a se inspirar nele. E tá aí uma grande questão: você é, ou você tende a ser, ou ter os mesmos comportamentos daquelas pessoas que você mais convive. Você é o reflexo das pessoas que você mais convive. E graças a Deus eu tive ali uma mãe e um pai que colocavam algumas regras de a hora que eu tinha que subir, a hora que eu podia descer, a hora que eu podia brincar, eu não ficava solto. Então só isso aí já colocava um freio e uma possível atitude que eu poderia ter por estar ali naquele meio. Muita gente legal, muita gente bacana, mas infelizmente, como toda a periferia, acredito que na alta sociedade também, mas na periferia isso é mais latente, cara, começaram a vir os problemas com drogas, problemas com bebida, pichação era muito forte na minha época, tinha os RGS, enfim, tinha as gangues, entre aspas, de pichação. E, cara, eu ali muito novo, eu tive acesso a tudo isso, e graças à educação que eu tive, rapidamente eu pedi, não por escolha, mas, cara, destino, sei lá o que, deu incidência, eu acredito muito nisso, eu pedi como presente de Natal, acho que eu tinha uns 8, 9 anos de idade, entrar em uma academia. Então, olha só, eu saí daquela realidade em que, futebol, brincadeira, legal, muito bacana, me auxiliou muito, mas muitos garotos, cada um com uma educação, os pais tinham as ferramentas ali de educação diferente, começou a enveredar para a questão de drogas, alguns daqueles garotos, droga, meio que bandidagem, indo ali para pichação. Rapidamente eu saí daquele meio e comecei a frequentar academia. E não por coincidência acabou que eu fui fazer faculdade de educação física. Eu contei essa história para você entender que o meio que você vive, ele vai sim direcionar muito das suas ações. Só que tem uma questão. Não é fácil. Muitas vezes você está ali cercado das pessoas que você gosta, cercado das pessoas que você brinca, às vezes não tão novo, né? Eu tive a grata oportunidade de, bem novinho, já começar a me envolver ali com luta, dança, comecei a fazer algumas aulas coletivas, com 14 anos já estava ali brincando de fazer musculação, né? Então eu fui por outro caminho. Mas às vezes, mesmo com você, com sei lá quantos anos você tem, 20, 25, 30, 35, 40, o meio que você está vivendo pode estar te segurando a dar o próximo passo. Lembra, o que fez você chegar até o presente momento não necessariamente vai fazer você dar o próximo passo. Então esse meio pode estar te segurando ao ponto de você se sentir mal e constrangido de dar os próximos passos. Falar, não, cara, deixa eu ficar por aqui mesmo. Por quê? Lá no seu subconsciente você sabe que para você ir para o próximo passo você vai ter que se desligar de algumas pessoas ou até mesmo dar menos atenção para um grupo de pessoas, porque dentro daquela bolha o tipo de comportamento, o tipo de atitude e o tipo de desafio que essas pessoas buscam na vida está indo de encontro, e não em convergência, está indo de encontro aos desafios que você quer. Então é exatamente por isso que às vezes você tem que dar o próximo passo. E o próximo passo pode não ser simples. Por quê? Começa a acontecer uma coisa. Quanto mais você começar a se distanciar do grupo, vão começar a apontar para você. Porque tá ficando metido, tá ficando, começou a ganhar um pouco mais de dinheiro, não é mais a mesma pessoa, olha só como ele tá mudado. E de certa forma, principalmente se foram pessoas que têm uma forte conexão com a sua infância,
ou com um bom período da sua vida, não necessariamente infância, mas na fase de adolescente, de adolescência até mesmo na sua fase adulta, isso começa a te gerar alguns questionamentos. Lembra das dores que eu havia dito? Mas será, cara, que eu quero realmente isso? E quando as pessoas começam a apontar o dedo, você começa a ficar mais fragilizado ainda. A sua mente começa a trabalhar contra você. Falar, não, pra que fazer isso? Não faz sentido nenhum. Volta, que tudo vai voltar ao normal. Aquelas pessoas teoricamente vão gostar mais de você. Já estava bom do jeito que estava. E para o próximo passo começa a doer. E aí você desiste de se desligar das pessoas que você tem que desligar, focar naquilo que você tem que focar, estudar aquilo que você tem que estudar, investir aquilo que você tem que investir para continuar ali no seu ninho, no seu casulo, que é fofinho, que é quentinho, que as pessoas fingem que gostam de você. E eu queria falar de uma teoria, cara. É a teoria do elástico. Trouxe até aqui, ó. Imagina o seguinte: isso é um elástico, certo? Aqui é você na bolha que você está. Teoricamente está todo mundo no mesmo nível. Quando você começa a se desenvolver, isso daqui começa a acontecer. A princípio, as pessoas permanecem e você começa a se desenvolver. Depois você começa a se destacar. Quando você começa a se destacar, você começa a esticar esse elástico. Esticar, esticar, esticar. Chega um determinado momento que você tem que tomar algumas decisões. Quais são essas? Larga as pessoas e você sobe e continua crescendo. É uma, e talvez essa é a mais dolorosa. A segunda, você ajuda essas pessoas e faz com que elas subam também, e aí você consegue manter esse relacionamento sem estourar o elástico. Isso é o ideal. Contudo, às vezes, as jornadas são diferentes. As pessoas não querem. Não adianta você falar, eu quero que essa pessoa vá, eu quero, e a pessoa não vai. Só vai aumentar mais a relação de estresse entre vocês. Ou, se você não quiser fazer nem a primeira e nem a segunda, qual é a terceira? Essa pessoa te segura ao ponto que você fica cansado de fazer tanta força e você acaba voltando, não atingindo o seu potencial máximo. E não pense que eu estou falando para você ser soberbo, metido, não conversar mais com essas pessoas. Não, você só começa a entender quais são os níveis de relacionamento que você vai ter com cada pessoa. É isso. Então, se eu voltar lá no condomínio, cara, vai ter pessoas que podem ser que estejam lá até hoje e, sei lá, 35, 37, 38, 40 anos, ainda lá mexendo no som do carro, empinando pipa, fazendo alguma coisa. Você vai passar soberbo, metido? Não. Você pode ir lá, cumprimentar, tá tudo certo, conversar. Talvez você não vai ter conversas profundas, mas vão ser conversas divertidas também, né? Uma coisa não impede a outra. Mas aí você já vai saber quais são os tipos de relacionamento que você tem com cada pessoa. O tipo de relacionamento, por exemplo, que você tem com seu pai e com a sua mãe, não é o mesmo tipo de relacionamento que você vai ter nas suas empresas. Não é o mesmo tipo de relacionamento que você tem com seus alunos. O que acontece é que às vezes o passado, as coisas que aconteceram lá atrás, vão segurando a gente como se a gente não pudesse dar o próximo passo. É como se fosse uma traição você dar o próximo passo e se distanciar um pouco. E não se distanciar porque você quer, e não se distanciar porque você ficou soberbo, metido. Não é nada disso. Se distanciar porque em algum momento os objetivos se desencontraram. É só isso. É apenas isso. Você continua lá sendo a mesma pessoa, até porque, não sei se você sabe, o dinheiro é só um potencializador. Se você é um cara bacana, você vai continuar sendo um cara bacana com dinheiro. Se você é um cara de índole duvidosa, infelizmente isso vai se acentuar mais com dinheiro. Você tem mais oportunidades. Então, esquece isso.
Você não precisa ser soberbo. Você tem que saber quais são os níveis de relacionamento que você tem com as pessoas. Lembra aquele amigo que, amigo da balada, que só te chama pra ir na festa? Aí tem aquele amigo que você liga e fala, cara, preciso conversar porque realmente eu tô mal. Tem aquela amiga da balada, amiga confidente. É isso. Então, coloque as pessoas nas caixas que elas têm dentro da sua cabeça e segue o seu caminho. Marcelo, mas estão falando de mim. Marcelo, mas vão começar a pensar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Deixa eu te falar, as pessoas vão falar de você de qualquer maneira. E quanto maior o nível, quanto mais você estiver bem, mais as pessoas vão falar. Porque dói muito você saber que uma pessoa, na cabeça dessas pessoas, dói muito. Ah, como assim? Ele jogava bola comigo, tava aqui do meu lado, cresceu junto comigo. Como que ele conseguiu se destacar tanto assim? Esse chipzinho está instalado na cabeça do ser humano. Algumas pessoas têm mais inteligência emocional para não deixar isso abalar e outras menos. Mas entenda, vão falar de você. Quanto mais visibilidade você tiver, mais vão falar de você. Você acha que não falam de mim por eu estar gravando o vídeo? Você acha que eu me importo com isso? Eu estou pensando no objetivo, eu estou pensando na transformação que eu posso levar, eu estou pensando na troca de experiência. Eu não ligo, eu simplesmente não ligo. A síndrome do impostor não me pega mais. Já pegou em algum momento. As pessoas falando A, B ou C não me pega mais, porque cada mensagem que eu recebo falando, putz, cara, vi o vídeo, muito legal, abriu minha cabeça, isso me faz fazer o próximo vídeo, o próximo vídeo, o próximo vídeo. E contribuir. E é isso, né? Então vamos lá. Como eu já havia dito, né? A ideia de você fazer essa transformação, tem uma palavra que virou um pouco clichê, mas é a transformação da maneira de pensar, do mindset. É você conseguir transformar os seus pensamentos em ações e atitudes. Transforma o seu pensamento em ações e atitudes. Você já trouxe para o consciente agora, talvez, porque algumas coisas vêm acontecendo. Por que eu não consigo sair dessa bolha? O que vão pensar? Isso vai doer. Sair de um ponto A e para o ponto B tem várias fases ali que são doloridas. Você já trouxe para a consciência. Agora vai refletir sobre isso e toma a ação que tem que ser tomada. Cara, eu não posso mais me reunir com um grupo de futebol 3 vezes por semana, porque uma vez por semana eu tenho que me dedicar 2, 3 horas a estudar alguma coisa que vai fazer eu ir para o próximo nível. Cara, eu preciso me inscrever numa mentoria, eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha realidade, porque o fato é, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você pode ter o melhor planejamento do mundo. Se você continuar com as mesmas ações e com as mesmas atitudes, você não vai chegar onde você quer chegar. Eu adoraria que fosse diferente, mas infelizmente não é. Você traz para a consciência, você reflete sobre aquilo, traça um planejamento para mudar aquela situação e ação, atitude, faz acontecer. Só que o fazer acontecer é a jornada. Você não vai conseguir, personal, sair de R$30 hora aula que você cobra, não sei qual o valor de hora aula que você cobra, 30, 60, 80, 100, 150, e começar a faturar 250 mil ao ano, sem mudar a maneira que você pensa, sem fazer as pazes com o seu passado e sem ter ação em cima do seu planejamento estratégico. Eu estou aqui para te ajudar, para ajudar você a trazer para a consciência algumas coisas, ajudar você com os conteúdos, para você começar a pensar na visão de longo prazo para ter uma carreira que realmente você vai sentir orgulho e não chegar lá na frente com 60 anos e falar, meu Deus, agora eu estou perdido. Essa não é a ideia, beleza? Então lembra, transforma os seus pensamentos em atitudes e ações. Dessa forma você vai conseguir dar o seu próximo passo e vai doer, você vai ter que se afastar de algumas pessoas, vai ter que tomar algumas decisões que são duras. Por exemplo, se você tiver que largar 1 ou 2 alunos para ter mais tempo para você estudar. Não, Marcelo, mas eu preciso muito desses alunos, senão eu não pago as contas. Para de gastar. Então você para de gastar,
consegue ter mais tempo livre, estuda nesse tempo livre para ir para o seu próximo nível. Se você continuar com as mesmas atitudes, o fato é que você vai continuar com a sua agenda cheia, sem tempo para respirar, sem tempo para pensar em novos projetos, vai ter dificuldade porque você não adquiriu mais conhecimento de traçar ações estratégicas para aumentar o seu valor de mercado e, chegando nesse ponto, você vai estagnar na carreira. E você pode estagnar, o que é desesperador, tá? Você pode estagnar numa situação confortável. Uma situação confortável ao ponto de você falar, nossa, tá bom, hein? Final de semana, eu faço o que eu gosto, tá tudo certo. Só que o tempo vai passar. E aí o que é confortável hoje pode não ser confortável amanhã. Então tome cuidado com isso, né? E mais uma vez, não liga pra fofoca, blá blá blá, que. Essa é uma ação inicial. Pode falar, Marcelo, então beleza. Me fala aí alguma coisa que eu possa fazer para que eu comece a me diferenciar. Primeira coisa, se afaste dos grupinhos de kikiki, de blá blá blá, de nhenhenhê. Sabe aquele grupinho que toda vez que você chega tá reclamando de alguma coisa? É a academia que você atende que não tá ruim. O CREF chegou e ai meu Deus, tem que pagar o boleto do CREF. Ai meu Deus, que meu aluno cancelou. Ai meu Deus, é tudo uma reclamação. Isso é energia. É muito diferente quando você está próximo de pessoas que têm uma energia diferente, que têm uma energia de crescimento, que não têm uma energia de escassez. Que sim, tem problemas, tem percalços, mas ao invés dessa pessoa ficar pensando na escassez e nos problemas, essa pessoa está pensando em progresso e solução dos problemas, e não passar o problema da sua mente para a orelha de outra pessoa, para entrar na mente dessa pessoa, que vai para a orelha de outra e mente, e ao final das contas ninguém achou solução para nada. É só um grupo de pessoas reclamando. Então, primeira ação, começa a se afastar. E você não precisa ser indelicado para se afastar. Chegou, sentou na mesa, tem ali uma conversa que não está te agradando, tenta mudar de assunto. Ou simplesmente fala, pô pessoal, preciso ir e tchau. Você vai ver que o seu campo de energia, quando se trata de escassez, reclamação, começa a mudar. E isso começa a trazer benefícios para você e para sua carreira também. Teve um dos pontos de maior atitude nessa questão de sair da zona de conforto. Não foi quando eu fui fazer o MBA. Quando eu fui fazer meus MBAs, eu estava muito convicto que eu poderia sim dar o meu próximo passo e eu precisava entender mais sobre gestão, sobre outras coisas. O principal ponto foi quando eu contratei uma mentoria. Eu contratei uma mentoria de um expert grande do mercado. E essa mentoria era sexta, sábado e domingo. Na verdade, começava na quinta-feira com um jantar. Depois era sexta o dia inteiro, de 8 às 8, foi até um pouco mais. Sábado o dia inteiro. E domingo acabava um pouquinho mais cedo, aí encerrou com um jantar, todo mundo foi para suas casas, né, para os estados, porque essa mentoria foi feita lá em São Paulo. Eu fiz um investimento muito alto nessa mentoria para ficar 3 dias com essa pessoa. Era uma mesa reservada para 10 empresários ali e cada um ia tirando suas dúvidas, teve uma rodada. É uma dinâmica muito bacana. Por quê? Rapidamente explicando. Uma mesa grande, fica um mentor e os 10 mentorados. Aí ele dá uma aula sobre um determinado tema, a gente tira as conclusões, conversa, e depois cada um dos mentorados vai sentando com ele numa cadeira frente a frente e vai tirando todas as dúvidas sobre a questão do negócio. Cada um tem 2 horas. Então pensa aí. Cada um tem 2 horas ou 1h30, se eu não me engano. Então, eu escutei ali na mesa, além da minha rodada, mais 9 pessoas falando sobre seus respectivos negócios e as dores e desafios que essas pessoas tinham lá dentro de cada segmento. E tinha desde dono de loja de pneu de automóvel e amortecedores, até gerente de cartório,
todos os segmentos que você pode imaginar, acho que tinha naquela mesa. O único de academia era eu. E ali eu comecei a fazer mais network com outras pessoas, com outros segmentos, comecei a conhecer pessoas e comecei a expandir cada vez mais a minha maneira de pensar sobre o negócio personal e academias, né? Quem não sabe, eu sou dono de academia, arena de beach tênis também. Então eu comecei cada vez mais a expandir ali a minha mente sobre business, sobre negócio, como fazer negócio de verdade. E eu só consegui atingir esse determinado nível porque eu sentei nessa mesa. E só é o começo, tá? Eu não paro de ir para mentorias, me conectar com pessoas que têm a acrescentar, e não é por interesse, é porque realmente, cara, eu quero aprender com você, e é assim que funciona. Você precisa às vezes sentar em uma nova mesa para que você dê o próximo passo, e não foi nada confortável pagar o que eu paguei. Eu parcelei em 8 vezes, pagar o que eu paguei para conseguir ter acesso a essa mentoria. Em média, falando aí de preço, para vocês terem uma ideia, foi 20 mil reais. 20 mil reais parcelado em 8 vezes. Foi isso. Na época eu não tinha nem limite no cartão, tinha que fazer no boleto. E isso fez eu aprender uma estratégia que passou 2 semanas, eu apliquei a estratégia e eu faturei, não foi de lucro líquido, mas eu faturei cerca de 75 mil reais em questão de uma semana, com uma estratégia. E aí eu comecei a pensar, deu um estalo, quando eu apliquei e eu vi aquilo, eu falei, olha isso. Se eu fizesse o cálculo aí, cara, 20, para aprender a fazer uma coisa, não é que eu vou fazer uma vez e não vou nunca mais fazer. Eu aprendi a fazer, eu faço quantas vezes eu quiser. 20 mil ficou barato. E aí eu não estou falando, não é só pelo dinheiro, espero que você entenda, é você expandir, ter um novo horizonte, entender de algo que se você não tivesse aquele acesso, você não entenderia. E se eu continuasse lá atrás, no condomínio, sem ter ido, sem ter dado os meus passos na carreira, talvez eu não teria mudado, não teria chegado até a condição atual. E o mais louco de tudo, se eu não der os meus próximos passos hoje, eu não vou chegar aonde eu quero chegar. Então isso acontece em todos os níveis do degrau. Em todos os degraus vai acontecer isso. Quem está no 1 e quer ir para o 2, quem tá no 2 e quer ir para o 3, quem está no 3 e quer ir para o 4, e assim sucessivamente. Se você não der o próximo passo, você não vai chegar no seu objetivo final. É aquela lei da semeadura e da colheita. Você semeia, você vai fazer a semeadura para conseguir colher futuramente. E é por isso que eu falo tanto do pensamento de longo prazo. E uma das ações principais que você precisa tomar é, cara, menos blá blá blá, menos fofoquinha, saia desses grupos, e vai doer, porque às vezes são pessoas queridas, e começa a ter atitude nova. Lembra da teoria do elástico, certo? Bom, e eu espero ter trazido algum insight para você, algum insight poderoso para que você comece a tomar esse pequeno passo, essa pequena ação. Dá o primeiro passo, você vai ver que os resultados vão vir. Os resultados vão vir. Ou virão, né? Cara, eu só tenho a agradecer mais uma vez. Como eu disse, é um prazer fazer isso daqui, eu gosto demais. E se você gostou, comenta aí, se tiver dúvida também. Eu vou abrir caixinha de pergunta, todo sábado eu abro caixa de pergunta para que a gente possa interagir sobre o tema que eu abordei durante a semana. E é isso, um grande abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.